Imagina só, você é alguém que é respeitado por todos do seu grupo, alguém que todos seguem sem questionar, alguém que exala a aura. Imagina ser tão importante que sua ausência afeta o grupo todo. Quando falamos de liderança, alguém que se destaca bem nisso é Crollo Lucifer. Ele é chefe do maior grupo de criminosos do mundo, chamado Guinei Rodan, ou como a maioria conhece, Trupe Fantasma. Crollo é um líder nato, e podemos perceber isso desde sua infância. Ele nasceu na cidade Meteoro, e essa cidade no mundo de Hunter x Hunter é um local onde moram os apagados da sociedade. Lá é literalmente um lixão gigante, todo o lixo do mundo vai pra lá, e quem nasce lá não existe, é como se fosse um fantasma. Em meio a todo aquele lixo, Crollo acha uma fita cassete. Essa fita possuía episódios de um programa de TV. Só que tinha um porém, o programa estava em outro idioma. Nessa hora, Crollo pensou que poderia dublar essa fita para que todas as crianças da cidade Meteoro pudessem assisti-la. E ele é capaz disso? Sim, ele é. O moleque era um prodígio, ele sozinho aprendeu outro idioma e com esse conhecimento ele foi capaz de traduzir as fitas. Ele escreveu um roteiro traduzido e chamou seus amigos para ajudá-lo na dublagem. Isso foi tão influente que outras crianças queriam começar a dublar também. Todos o admiravam. E esse é um ponto importante sobre a liderança. A admiração, a influência, tudo isso impacta na sua liderança. O Crollo, quando adulto, já sendo líder da Trupe Fantasma, ainda continuou impondo tudo isso. Mas ele não se via como tudo isso. Para ele era facilmente substituível. Mas não era bem assim. Sem ele na trupe, o grupo ficou desnorteado. A presença dele era tão importante que todos dependiam dele. Ele é um grande líder. E é com base nessa liderança que eu vou te mostrar como você pode se tornar um grande líder assim como Crollo. Crollo lidera sem precisar se impor o tempo todo. Ele não grita, não ameaça por impulso, não precisa provar força. A presença dele já organiza o ambiente. Isso acontece porque a liderança dele nasce de um propósito coletivo muito claro. A Trupe Fantasma não existe para servir Crollo. Crollo existe para servir a trupe. Ele mesmo deixa isso explícito quando aceita morrer se isso significar a continuidade do grupo. A base dessa liderança é o desapego do ego. Diferente de líderes que se colocam como autoridade suprema, Crollo se coloca como uma peça substituível. Isso cria algo raro, lealdade, não por medo, mas por identificação. As pessoas o seguem porque acreditam e não porque são obrigadas. O outro pilar é a frieza estratégica. Ele não age movido por suas emoções. Ele observa, coleta informações, antecipa movimentos e só então age. Se você quer se tornar um líder como ele, você tem que entender que reagir rápido não é o mesmo que agir certo. A paciência é uma arma muito poderosa e você precisa dela para ser um bom líder. A liberdade das pessoas que você vai liderar é muito importante. Cada membro da trupe tem liberdade para agir, criar e usar suas próprias habilidades. Crollo não controla cada passo, ele confia na competência de cada um. Não é à toa que os membros da trupe estavam todos separados antes do roubo de Yorkshin. Essa liberdade transforma o grupo em algo vivo, adaptável e imprevisível. Um líder que trabalha dessa forma com as pessoas constrói especialistas, não soldados cegos. Existe também uma aceitação do sacrifício. Crollo assume o risco máximo. Ele não se protege atrás dos outros, não terceiriza o perigo. Quando necessário, ele paga o preço. Isso cria uma hierarquia moral muito clara. Quem manda também sofre as consequências. A comunicação dele é contida e precisa. Ele fala pouco, mas cada palavra carrega intenção. Ele não desperdiça energia emocional nem fala coisas desnecessárias. Esse tipo de liderança valoriza o silêncio e leitura de ambiente. Por fim, o aspecto mais desconfortável. A liderança baseada em valores próprios, não nos valores do mundo. O Crollo não busca validação externa, aprovação social ou reconhecimento. Ele lidera segundo o código interno. Isso torna a liderança poderosa, mas também perigosa. Sem um código ético bem definido, esse modelo pode facilmente escorregar para o extremismo. Se aplicada na vida real, a liderança do Crollo exigirá muita maturidade, sem ego inflado, sem necessidade
necessidade de aplausos com visão coletiva, autocontrole emocional e responsabilidade total pelas consequências. Não é liderança bonita, é uma liderança eficiente, fria e profunda. Então, recapitulando, Crollo não lidera pela força bruta, nem pela presença constante. Ele lidera porque o grupo existe mesmo quando ele não está. Isso resume o autoconhecimento, visão e exemplo em só um ponto. Ele sabe exatamente quem é, qual é o propósito e qual é o papel de cada um. A visão é clara, a trupe fantasma não vive por Crollo, ela vive por algo maior. Quando um líder cria um ideal que sobrevive à própria existência, ele deixa de ser chefe e se torna um símbolo. Isso é liderança no nível mais alto. A responsabilidade aparece no silêncio. Crollo não se explica, não se justifica e não se coloca acima das consequências. Ele aceita o peso das decisões sem fazer drama. Isso cria respeito, não medo. O exemplo está na coerência absoluta. Ele não exige algo que não esteja disposto a sacrificar. Se o grupo sofre, ele sofre junto. Se o grupo perde, ele perde também. Essa igualdade cria lealdade real. A comunicação é mínima, mas é precisa. Cada palavra tem função. Ele fala pouco porque entende que liderar não é convencer, é alinhar. Quem está ali já entendeu. A tomada de decisão é fria. Ele decide mesmo quando não há garantia de vitória. Ele prefere o risco calculado à estagnação. Errar faz parte, ficar parado e fazer nada não. Desenvolver pessoas é essencial. Cada membro da trupe é único, insubstituível em função, mas não maior que o todo. Ele valoriza talento sem criar egos inflados. O grupo vem antes dele mesmo. Ele tem uma disciplina emocional extrema. Dor, perda, raiva, nada disso desorganiza sua mente. Ele sente, mas não reage, ele controla. A coragem moral, no caso do Crollo, não é sobre o que é certo para o mundo, mas sobre coerência com seus próprios valores. Ele nunca trai o que acredita, mesmo que isso custe tudo. E por fim, Crollo lidera sem ego. Ele aceita morrer se o ideal sobreviver. E o ponto final da liderança verdadeira é quando o líder deixa de ser necessário para que a liderança continue existindo. Crollo não se vê como alguém, mas sim como uma função. Emil Cioran dizia que não é o sofrimento que destrói o homem, é o sentido que ele atribui a si mesmo. Cioran entendia que o apego à própria identidade é uma das maiores causas da dor, e justamente pelo fato do Crollo se enxergar como substituível, ele se livra da necessidade de ser o centro do grupo. Ele não precisa ser lembrado, só precisa que o ideal continue a fluir, e isso faz ele ser perigoso. Porque alguém que não teme ser esquecido não pode ser controlado. No final, Crollo ensina que grandes líderes não brilham, eles sustentam. E talvez a pergunta mais importante seja: você conseguiria liderar abrindo mão de ser o centro? Ou isso destruiria sua identidade?